uma vez, bom dia a todos, todas. Bom dia. Feitas as devidas apresentações, né? Vamos conversar um pouquinho nessa manhã fresquinha. Muito bem. Então eu gostaria hoje, né, de trazer um tema para as nossas reflexões. As virtudes da nova terra. Esse é o tema principal, mas que não seja uma palestra informativa, né? Como diz muito bem a nossa irmã Bianca, mas que seja uma reflexão importante para que isso faça efetivamente a diferença na nossa vida. Há mais ou menos 4.000 anos, olha tempo, hein? 4.000 anos. Um faraó chamado Akenaton, ele trouxe essa proposta. Vejam, o faraó, naquela época, você não podia nem olhar para o faraó. Ele andava pela rua e as pessoas tinham que abaixar a cabeça, você não tinha contato. O faraó era considerado um deus na terra, intocável. E o Akenaton, ele tratou isso de uma forma bem diferente. Desculpe. Ele se envolvia com as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele tratava bem as pessoas. Era um faraó extremamente diferenciado, um faraó muito bom. E ele achava que aquela quantidade de deuses não era oportuno. Então ele achava que tinha que ser um Deus único. Olha só, né? A proposta de Moisés e a proposta de Jesus. Pois bem, e ele então criou um espaço, uma cidade próxima, né, onde ele estava, e ele trouxe todas essas diferenças. Claro que não durou muito, vocês já podem imaginar, né? Que a coisa não vingou muito. Claro que seus inimigos rapidamente destruíram tudo que ele havia construído. Mas a proposta do Akenaton era exatamente a proposta do Cristo. Muito próximo. Amor, fraternidade, solidariedade, igualdade. Uma coisa meio iluminista, né? Mas ele trouxe tudo isso aí. Não deu muito certo. O tempo foi passando, veio Jesus. E Jesus também traz essa proposta. Nós hoje olhamos Jesus como um ser muito acima de nós. E nós criamos uma dependência, como se ele precisasse estar o tempo todo nos ajudando, o tempo todo nos amparando. E claro, tem os quadros, né, aqui temos as orações, temos os pedidos. Mas Jesus, ele tinha muitas virtudes, todos concordam, né? Jesus era um homem virtuoso e ele trouxe uma proposta de virtudes. Então, se nós formos pensar na nova terra, o que é a nova terra? É uma terra onde as virtudes são maiores que os defeitos. É simples assim. A nova terra, vai ser um mundo em que tudo vai ser maravilhoso, em que vai vir extraterrestres e pode até ser que isso aconteça daqui a alguns milênios. Mas Jesus, há 2.000 anos, trouxe essa proposta de nova terra. Mas nós geramos uma confusão. Tomamos ele como mestre, como salvador, e depositamos nas mãos dele toda a responsabilidade, né? Tanto é que algumas religiões falam que ele veio para salvar os nossos pecados, né? Para nos livrar dos nossos pecados. Então nós criamos essa ideia do Cristo. No entanto, numa análise mais psicológica, se nós formos avaliar as frases do Cristo, as palavras dele, porque Jesus veio numa época onde ele precisava permear as palavras. Não
poderia falar, né? Tanto é que naquela conversa lá com Nicodemos, que ele fala de renascer de novo, o Jesus fala: olha, Nicodemos, se você não entende as coisas da terra, o básico, como é que eu vou te explicar as coisas do céu? Então Jesus já sabia das limitações humanas daquela época. Então, todo aquele seu conhecimento extraterrestre, espiritual, superior, ele precisava dosar para que as pessoas no momento certo elas entendessem esse processo todo. Então ele trazia, então vamos avaliar a Jesus de uma maneira mais psicológica e não religiosa. Se nós formos avaliar Jesus de uma forma religiosa, nós transferimos para ele responsabilidades que nos cabem e fica fácil. Como disse a Bianca, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me auxilia. Mas, em diversas vezes, Jesus, a excelência das virtudes, ele falava assim: eu e meu Pai somos um. Então, vamos pegar apenas isso para começar, para falar da nova terra. Eu trouxe um montão de coisa aqui, né? Se der tempo a gente fala, se não, tudo bem, né? Mas vamos tentar entender. Porque eu tinha um chefe de escritório que falava assim: ó, vou te ensinar um trabalho, mas você precisa entender porque que você faz isso. Não é só fazer. Porque se você entender, jamais você esquece. Vão passar anos e você vai sempre lembrar como se faz. A mesma coisa é a análise psicológica de qualquer coisa. Então, todos nós temos um viés psicológico, todos nós temos um ladinho psicológico. A gente fala de médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas também tem um pouco de psicologia. Todos somos um pouco psicólogos, né? E com isso, nós podemos ampliar as nossas percepções. Isso pode fazer toda a diferença na nova terra. E essa nova terra é uma nova terra interna, já começa aí. Jesus falava do reino de Deus. E aí, o reino de Deus é lá, é aqui, é lá embaixo, é lá em cima. Mas ele já deixou claro para os sacerdotes da época que o reino de Deus estava aqui dentro. Que era uma construção, um altar que precisava ser construído com as próprias mãos. Ou seja, com as realizações. A partir das virtudes desenvolvidas, nós construiríamos esse altar. O reino se estabeleceria aqui e, naturalmente, ele se expandiria. E, ao se expandir, se forma, então, a nova terra. Pois bem, mas voltando à análise psicológica de Jesus, ele falava assim: eu e meu Pai somos um. Pronto. Aqui já dá para a gente entender um pouquinho. Bom, se Jesus era virtuoso, se Jesus tinha poderes extrasensoriais, poderes de cura, e ele disse: eu e meu Pai somos um, subentende-se que para que ele tivesse tudo aquilo, ele precisava ser uno com o Pai. Sem o Pai, nada daquilo aconteceria. E em diversas ocasiões que ele curava, ele dizia: meu Pai, pelo meu Pai, com o meu Pai, a favor do meu Pai, tudo era o Pai. Quando a mulher tocou nas suas vestes, a tua fé te curou. Por que ele se isentava? Porque ele dizia que era uno com o Pai. Se ele era uno com o Pai, todos os poderes, como ele dizia, vinham do Pai. Qual é a proposta do Cristo nessa passagem? Que nós também sejamos uno com o Pai. Porque quando nós olhamos para Deus, né, a gente fala Deus, eu proponho a vocês um exercício. Sempre que vocês pensarem em Deus, pensem onde Ele está. Acho que talvez vocês não tenham feito isso, nunca pensaram nisso, mas, meu Deus, pronto, você falou Deus, e aí? Para onde você olhou? O que você pensou? Onde Ele está? Nós trazemos uma bagagem de conhecimento que quando você fala, meu Deus, é o céu, né? Meu Deus do céu, você já entendeu o endereço, no céu, né? Dá uma olhada para mim, veja os meus problemas, as minhas dores. Então nós já demos um endereço para Deus que às vezes é distante. Assim,
deve estar olhando para mim, deve estar muito ocupado. Deus tem muita coisa para fazer, Deus está cuidando do universo. Imagina, nosso planeta é um grão de areia numa praia, e um universo extraordinário, mas ele está longe e esqueceram de mim, né? Muitas vezes. Então, psicologicamente, quando a gente fala de Deus, ele está distante. E aí começam-se os problemas, rejeição. A primeira coisa, Deus está longe, então até ele chegar, já morri, né? Os problemas já aconteceram, os carneces se avolumaram, os problemas aumentaram, porque demos um endereço para ele. Quando Jesus diz, eu e meu Pai somos um, significa a integração, unicidade, de que Deus não está lá, ele está cá. Então, Deus, onde está Deus? Né? Tem uma poesia, pergunta o cientista. Ninguém jamais ouviu quem ele é. A pressa responde o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. E aí vai, levando Deus para uma outra direção. Quando nós falamos em Deus e pensamos aqui, olhamos para cá, para o coração. Ai meu Deus, aqui. Ele precisa fibrilar aqui. Deus, meu Deus, isso muda tudo. Porque se Deus está aqui, se há um reino se estabelecendo, a nova terra já está aqui. Então as virtudes do Cristo, que eu achava que era só dele, agora passam a ser minhas. Então, peraí, eu sou um ser crístico, eu sou um ser amoroso, eu tenho a alta capacidade de cura, de fazer milagres, eu posso realizar tudo o que eu quero, como disse a Bianca, com responsabilidade. Puxa, psicologicamente isso muda tudo. Eu não sou mais órfão. Primeira coisa. Se eu sou uno com Deus, se Deus é meu Pai, então obviamente que Ele é meu amigo, Ele é meu irmão, Ele está comigo para tudo. E se eu sou uno com Deus, eu posso fazer tudo o que Jesus fez, e Jesus já falou isso, né? Tudo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. Olha que gesto de humildade, muito mais, caramba. O homem realizou extraordinários milagres. Olha que a Bíblia, ela narra alguns, né? Existem outros livros apócrifos que falam que Jesus realizou centenas de milhares de milagres extraordinários. Então, se eu entendo psicologicamente que Deus está aqui, que faz parte, mas não é uma teoria, né? Tá legal, bacana. Não, onde está Deus? Se eu levar a mão no peito, cada vez, por um gesto já de preparação psicológica, Deus, né? E não Deus, né? Mas Deus, imediatamente eu faço uma conexão divina. Porque a minha essência, por que Jesus disse isso? Ele não disse, eu e o Pai somos um. Porque nós, em essência, somos crísticos. Nós somos cristificados. Nós temos uma essência divina. Isso já é conosco. Só que com o passar do tempo, de tantas pessoas falarem que nós não somos, sabe aquela história de quando você é criança, eu passei por isso, não com a minha mãe, graças a Deus, mas numa empresa, que o chefe fala, você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. Essas frases, né, ditas e repetidas muitas vezes, elas têm igual a mentira, né? Você fala tantas vezes a mentira que você acaba acreditando em mentira. Faz com que a pessoa acredite que ela é burra. Então, tanto vai repetir. Então, nós vamos passando o tempo e a vida pequenos, inferiores, infelizes, dependentes, e assim vai. E as tristes, né? Incapazes, insuficientes, irregulares. E nós vamos então ouvindo aquilo, muitas vezes de circuitos religiosos, muitas vezes de pais, de amigos, de parentes, na empresa, né? Como é o meu caso, e a gente acredita nisso. Ao acreditar nisso, nós colocamos uma pedra na nossa cristandade, né? No nosso ser crístico, na nossa essência. E a nossa essência acaba apagando. Aí, né, vem a questão kármica. E aí é uma confusão danada. Aí a questão kármica
é assim. Toda ação gera uma reação no sentido contrário e mesma intensidade. Perfeito. Toda ação gera uma reação. Mas ela não precisa ser negativa. Toda vez que nós fazemos uma coisa errada, digamos assim, erramos o alvo. Pecado quer dizer errar o alvo. É isso que quer dizer, lá em latim. Pequei, errou o alvo, você errou o alvo. Ok, atira de novo e você tem a possibilidade de acertar. Então, sempre que a gente fala em erro, a gente subentende sofrimento. Mas essa não é uma escolha divina. A dor e o sofrimento é uma escolha pessoal do próprio indivíduo ou daquele recalcitrante que acha que somente pela dor, pelo sofrimento, ele pode fazer a ascensão espiritual. Isso não é uma proposta divina, não está aqui, está fora. E aí nós acreditamos nisso. E aí nós trazemos o karma. Então o karma é outro problema, que a gente imagina que uma vez uma pessoa falou assim, eu não vou mais no espiritismo. Eu falei, mas por quê? Porque lá fala que se a gente está sofrendo, tem que aceitar o sofrimento. Eu falei, opa, onde é que está escrito isso? Lugar nenhum. Não. Alguém contou uma história que conta muito um ponto. Alguém contou essa história e foi se repetindo. Não é isso. De maneira alguma. Nós não viemos para a infelicidade. Mas por que eu sou infeliz? Ora, vamos avaliar onde é que eu estou colocando Deus quando eu falo com Ele lá fora. Vamos avaliar essas questões emocionais que eu vim trazendo de priscas velhas. Mas eu não estou falando dessa reencarnação, de muitas vidas, de muitas existências. Então esses choques psicológicos que foram colocando na nossa mente vêm de muitas existências. Ora, nós estamos falando de Akhenaton, 4.000 anos, e talvez estivemos lá com ele, mas as reencarnações foram surgindo e nós fomos talvez nos perdendo nessa questão. Então, voltando a Jesus, quando Jesus falou, eu e meu Pai somos um, ele fez a proposta para que nós também fôssemos assim. Somos um, eu e meu Pai somos um. Então, eu sou uno com Deus, então eu posso tudo, eu posso realizar tudo, eu posso ter a felicidade que eu quiser. Será? Pronto, aí, viu? Só o fato de Deus será, você já anunciou toda a proposta que o universo tinha para você. E a gente fala assim, o universo, ele está preparando isso para mim, o universo está preparando... Mas o que é o universo? Né? A gente fala muito isso, né? Os espiritualistas falam muito do universo, me surpreenda o universo. E o universo é um negócio grande, multiverso, 3 universos. Como que você referencia isso? Fica difícil, né? Universo, você não sabe nem o que é o universo. Como é que você pode achar que vai preparar alguma coisa para você? Você não sabe o que é. O universo vai me trazer coisas boas, certo? E o que é o universo? Não sei. Sei que vai trazer coisas boas. Bom, aí já tem um problema de comunicação já imediatamente. Então o universo, ele chama Deus, né? Está aqui. Ele está aqui, dentro de você, nesse movimento que você tem. E Jesus trouxe exatamente essa proposta da nova terra. Bom, isso há 2.000 anos. Nós estávamos preparados para isso? Agora a gente vê o que nós percebemos. Naves, né? Extraterrestre. Esse quadro que vocês estão vendo aqui é de uma extraterrestre que ela trabalha aqui. Foi pintado mediunicamente, depois por algumas pessoas tiveram contato, né, com a energia dela, falou, estou por aqui, vim trabalhar com vocês, bacaninha, tá aqui. Então, naves de Astar Charan, naves de outros, Cryon, né? Eles estão aqui? Estão. Eu acredito, piamente. Eles vão dar o golpe no mundo, né? Não. Nós é que vamos ter que corrigir a bagunça. Eles não vão entrar aqui, tomar tudo e fazer o que tem que fazer, que nós teríamos que fazer. Não. Eles vieram aqui para nos incentivar e nos dar um toque. Porque a nave que chama Jerusalém, 70 quilômetros, está por aqui, uma nave extraordinária. O que ela está fazendo com essa nave? No livro A Gênese de Allan Kardec, lá em 1800, né? 1857, no livro dos Espíritos, já dava um toque. Olha, o planeta está passando por um processo de regeneração. O que é isso, né?
ele vai mudar de estágio, né? O que a gente chama de nova terra, Kardec já falava lá atrás de regeneração, vai mudar de estágio, vai mudar de expiação e provas. O que é expiação e provas? Dolorosas, coisas dolorosas da vida, para regeneração. O que é regeneração? Readaptação, reconexão com Deus. Essa reconexão com as virtudes. Então, olha só, o que essas naves fazem? Há 30 anos atrás, quando eu trabalhava em reuniões de desobsessão mediúnica, já mostravam para a gente, uma reunião pequena, que muitos espíritos que desencarnavam não retornavam mais, não conseguiam retornar. Eles iam para outros orbes. Então está tendo um degredo. É isso que está tendo. As naves que estão aqui, elas não estão aqui para atacar, elas estão aqui para transportar. E, infelizmente, o transporte não é para Vênus, não é para Marte, não é para Júpiter, é para outros planetas. Para aquelas pessoas que não estão conseguindo entrar na frequência da nova Terra. Mas que frequência é essa? Virtudes. Quando você fala assim, olha, vamos lá, olhe para o espelho e fale as suas virtudes. São essas virtudes? Olhe para o espelho e fale os seus defeitos, né? A gente tem uma técnica. Deixa eu ver o horário aqui. Viu? Não estava nem uma página. Nós estamos a 8h30. Uma, eu nem olhei para cá, 3. Mas sigamos o rumo. O que você está falando? Aí, tá vendo? Espelho. O espelho. Tá? É para testar vocês. Eu dormi na palestra. Então, quando você olha para o espelho, minhas virtudes, meus defeitos não são esses. Essas virtudes e esses defeitos são virtudes e defeitos do ego. Só isso. Aqueles que você acha que tem. Existem virtudes profundas em você que as pessoas não veem e elas não sabem. São essas que precisam ser trabalhadas. Não são as virtudes, eu sou uma boa pessoa. Defina a boa pessoa. Eu sou caridoso. Defina caridoso. Você não vai conseguir definir. Você vai estabelecer pequenos pontos, mas a definição profunda crística, ela não é definível. Porque é algo que você é. E para você ser algo assim profundo, Deus precisa estar aqui. Então vamos lá. Tem um mantra, né, da Nova Terra, agora falar muito mantra, né? Que diz assim, eu sou amor que acolhe. Amor, eu sou amor. Que amor? Eu sou um amor, né? Seu chefe é um amor, sua amiga é um amor. Que tipo de amor? Não é esse amor. É o amor profundo. É o amor de verdade. É o amor, o amor da verdade. Eu sou amor. Bom, mas as pessoas não acham. Problema delas. Eu sou amor. E você é amor? Pronto. Defina amor. Difícil, né? Você fazer uma definição. Toda definição que você tenta fazer de uma palavra subjetiva, você cai dentro do ego. O que é o ego? O ego cria circunstâncias, aparências, verniz social que estabelece o que você na verdade não é. Ui, fica difícil, estranho. Entendi agora? Então, eu sou amor que acolhe. Acolhe o quê? Você primeiro. Então, eu sou amor. Que amor? Eu me amo, né? Eu me amo. Mas que tipo de amor? Eu me amo quando eu cuido do meu corpo. Isso é uma manifestação profunda de amor. Quando você entende que esse veículo não é seu, é emprestado. Daqui a pouco vamos fazer prestação de contas. O que você fez do seu corpo? A gente acha que morreu, desmanchou, enterrou, por exemplo, queimou, tudo certo. Não, tem uma prestaçãozinha de contas. E é uma prestação de contas meticulosa. A pergunta, e não é Deus que faz, começa aí, Deus é amor, é você, na sua própria consciência, o que fizeste do teu corpo. Então, o amor verdadeiro é aquele que cuida do corpo, inicialmente. É aquele que manifesta. O amor, você não vê no que a pessoa, o amor verdadeiro, o amor, você não encontra em palavras das pessoas. Sabe onde você encontra o amor? Nos olhos. Na alma.
Você olha para uma pessoa, no fundo dos olhos dela, e você vê amor. É ali que está o amor, é a manifestação. Porque não é palavra, palavras são palavras, né? Gestos são gestos. Mas o olhar denomina que ali existe amor. Porque aquela criatura que manifesta o amor pelo brilho dos olhos é alguém que já faz um trabalho interno de compreensão. Um trabalho interno de responsabilidade, como diz a Bianca, de entendimento, de compaixão. O amor mais manifestado, você pode fazer a caridade, isso é uma manifestação de amor. Mas se você estiver passando na rua e você se sensibilizar, você não pode fazer nada, a pessoa apenas passou na rua, seja quem for, não importa. E aquela situação, circunstância te sensibilizou profundamente. Você não pode fazer nada, mas aquilo te sensibilizou. Você já tem aí um indício de que você ama. Você já é uma pessoa que manifesta o amor apenas com esse gesto. E creia, você acabou de emanar uma manifestação energética para aquela pessoa e você curou. Você mudou a vida daquela pessoa sem dar uma só palavra para aquela pessoa. Sem se direcionar a ela, você apenas olhou, se sensibilizou e aquilo foi. E aí ali aconteceram curas. E aí ela chegou na casa dela mais feliz, ela não sei o que aconteceu, hoje eu saí de casa para me matar. E, não sei, uma energia tocou em mim, e aí eu, não sei, hoje eu quero viver. O que aconteceu? Aquela pessoa, você, que emanou amor, salvou a vida daquela pessoa. Olha só que impressionante, né? Sou luz que respeita e compreende. Luz, o que faz a luz? Ilumina o tempo todo. Sou luz. Onde quer que, o Emmanuel fala assim, onde quer que floresça, onde Deus te colocou, floresça. Onde quer que você esteja, gere flor, gere um impacto positivo. Se você estiver em um lugar e você gera um impacto positivo nas pessoas, parabéns. Você já é um candidatão à nova terra. Porque muitas vezes nós geramos impactos negativos. Porque falamos alto demais, porque falamos da vida alheia, porque falamos, ou estamos muito nervosos, né? Então, sejamos luz. E ser luz é estar se preparando para a nova terra. Está aqui, que é o agora, não é o amanhã, é o agora. Eu falo para os espíritos, na palestra aos espíritos, falo, vocês ficam aí esperando reencarnar, eles não podem reclamar, né? Eu falo assim, vocês ficam aí achando que vão reencarnar para evoluir. E nós aqui, bonitinho, achamos que vamos desencarnar para evoluir. E 10 mil anos se passa e fica nessa. Você vai para lá, vai para cá, evolui aí. Começa aí no mundo espiritual que vocês estão. Iniciam o processo aí. Porque lá ainda tem revolta, tem desconforto, tem não aceitação, tem um monte de coisa. Tudo que tem aqui tem lá. Então eles ficam nesse, mas quando eu reencarnar, se Deus quiser vai dar certo. Deu errado, porque você já veio com a ideia de que aqui você ia conseguir alguma coisa e não trabalhou lá. Aí pronto, aí dá errado, aí aquela reencarnação, né? Aquele menininho fala, meu Deus, hospital público, nasci pobre de novo. Então, porque não preparou lá a consciência, né? Não trabalhou a parte emocional lá, não desenvolveu o ser crístico lá. E aí chegou aqui para começar de novo, não dá. E aqui é pior, porque aí vem o esquecimento. Então nunca se falou tanto em espiritualidade, espiritualismo, espiritismo, nunca se fez tanta proposta. Por quê? Porque realmente é um chamado, está acontecendo um chamado. E nós não sabemos da nossa ficha kármica. Então esse é o melhor momento para nós fazermos o melhor interno. Porque depois do interno se manifesta o externo. Então olha só, para finalizar aqui. Sou íntegro, eu vou ler o mantra todo, que eu vou precisar encerrar. E depois eu ia até falar de um monte de coisa.
Eu ia falar, tem uma, mas eu vou dar uma dica aqui, ó. Nós aqui na colônia, nós recebemos de um espírito chamado Justiniano. Ele escreveu 15 preceitos, que a Lilian até fez um adendo a esses preceitos para o melhor entendimento. Esses preceitos são extraordinários, porque eles não são para a colônia, eles são para o planeta. São preceitos para o planeta. Então, tem um cartaz aqui, vocês podem ler esses preceitos, tirem fotos, reflitam, porque se você pegar qualquer daquele preceito e fazer uma reflexão, ou todos, e fazer uma reflexão, você consegue realmente fazer esse entendimento, ter esse entendimento da sua real verdade espiritual. Então, eu vou ler esse preceitinho aqui, ó, um só. Caberá aos seres todos transitarem por este espaço com a mais alta vibração que tem a oferecer. Olha que lindo, né? A mais alta vibração que tem a oferecer no mundo, não é aqui, é no mundo. Transitar pelo mundo com a mais alta vibração que tem a oferecer. Fica declarado o discernimento, separar o que é verdade, né? Do que não é, de todos os seres que aqui estão, sobre a empatia verdadeira pelo próximo, encarnado ou desencarnado, humano ou não. Tratando com amor, verdade, uns aos outros, né? Porque eu amo a humanidade, mas é a natureza, a gente percebe que não está tendo muito amor pela natureza, as queimadas aí, né? Então eu amo a natureza, eu amo os animais. Como é que eu trato um inseto na minha casa? Eu dou uma esbagaçada quando eu vejo uma aranha, por exemplo. Então são pequenos detalhes que você pode falar assim, não, mas é só uma aranha. Peraí, eu sou uno com Deus e esbagaço a aranha? É um ser vivo criado por Deus. Então eu preciso começar. Estou dizendo que a partir de amanhã você vai ter uma aranha de estimação, nada disso. Mas eu preciso olhar com uma certa atenção. Eu matei umas aranhas aqui uma vez, né? Porque estava bem aqui na entrada. Depois eu fui tomar ayahuasca. E a aranha veio falar comigo. Foi bonito, hein? O senhor faz palestras lá, fala do amor, e me mata, né? Impiedosamente, claro, não tinha uma boquinha para falar, mas a energia dela se comunicava. Eu falei, estou ficando louco, não é possível, uma aranha está falando comigo. E não era só uma expressão de energia falando comigo, eu sentia, oh meu Deus, estou aqui, matei a aranha. Nunca mais mato uma aranha. Mas eu matei a aranha. Ai, que dor. Aquilo começou a doer aqui, porque eu senti a dor da aranha. E a aranha não estava magoada. E ela não foi se vingar de mim depois, né? Ela só falou assim, ficou triste. E eu sentia, imagina, né? Isso até gravado. Eu sentia a tristeza da aranha. Eu falei, meu, ayahuasca, né? Quem tomou já sabe. Entra na dimensão espiritual. E um ser vivo tem ali o seu princípio espiritual. Então nós precisamos ter essa conexão com a espiritualidade. E uma conexão mais profunda, uma conexão com a natureza, uma conexão com a planta. A planta fala. Né? Peça licença antes de cortar um galho, por quê? Se você vai, aqui a gente aprendeu, né? Antes de cortar uma árvore, fica ali meses, fala, olha, tá? Do jeito, poda, e então ela vai entendendo, porque ela entende, né, diferente da gente, ela vai se preparando e naquele galho, ou naquela parte que ela vai ser cortada, ela tira a força, e ali nós podemos fazer as podas. Então nós precisamos ter esse contato com a espiritualidade. Os seres da Nova Terra são seres sensíveis, e se somos uno, e assim, você esqueceu tudo que eu falei, grave só uma coisa, uno com Deus. Somos deuses. O próprio Cristo falou, vós sois deuses. Isso, aí vós sois deuses, dicotomia, separou de novo. Na verdade, nós somos unos com Deus. Uno com Deus. Se guardarmos isso, olha, só isso. Ai, Deus, vamos aqui. Deus, está aqui. Não preciso procurar lá. Eu entendo tudo. Serei um ser melhor, porque eu estou uno com Deus. Não estou separado. Se eu estou separado, eu posso fazer qualquer coisa. Mas se eu estou uno, não. Se eu estou uno com Deus.
uno com meu irmão, uno com a natureza, uno com os animais, uno com os vegetais, uno com os minerais, até uma pedra tem uma energia, vocês sabem disso. Quem gosta de pedras, de cristais, sabe que ali tem uma energia. E ela fala com você, ela responde com você, ela reverbera com você, ela interage com você. Então somos também parte daquilo, porque viemos dos minerais, né? Fomos para os vegetais, depois para os animais, e agora nós estamos aqui. Nós tivemos um processo, claro, não dessa maneira, mas nós tivemos um processo energético até chegarmos nessa condição que nós estamos. E nós estamos rumo aonde? Angelitude. Mas angelitude, de novo, demos endereço para ela. Deus está lá e o anjo está cá. Ou ele está aqui nos protegendo, né? Ou é personal trainer, né? O anjo virou personal trainer, ou ele é mentor. Eu vou conversar com o meu anjo. Hoje eu preciso conversar com o meu anjo, onde você está. Está aqui tudo aqui dentro, somos anjos, somos Cristo, somos Deus, está tudo aqui, manifesta isso. E não permita que o sofrimento te abale, não permita que o sofrimento te diminua, não permita que o sofrimento te acrisole em coisas pequenas, porque nós somos grandes, e se nós entendermos isso, então nós estamos prontos para a nova terra, que é o último. Então, para finalizar, né, ficaríamos horas falando, brincando aqui, tem uma cartinha aqui, chama Carta aos Habitantes da Nova Terra. Vou colocar uma lentinha para... Diz assim, Carta aos Habitantes da Nova Terra. Depois, se vocês quiserem, a gente põe no grupão lá. Queridos habitantes, olha que bonito, né? Ela mandando aqui. Sejam bem-vindos a esta terra de amor, paz e harmonia. Aqui, cada gesto, cada palavra e cada pensamento tem o poder de construir o mundo que desejamos. Nesta nova realidade, convidamos vocês a cultivar virtudes que transformam o cotidiano e o coração. Amem sem condições, respeitem as diferenças e acolham a todos com compaixão. Sejam honestos e íntegros, alinhando pensamentos e sentimentos e ações. Sintam e compreendam, oferecendo ajuda e solidariedade a quem precisa sem esperar nada em troca. Cuidem de si, do outro e do planeta, conscientes de que cada ato reverbera no coletivo. Agradeçam e sejam humildes, reconhecendo que todos somos parte de algo maior e precioso. Enfrentem desafios com paciência e resiliência, mantendo a esperança, a alegria no coração. Busquem sabedoria e discernimento, para que cada decisão fortaleça o bem comum. Criem e colaborem, valorizando talentos e unindo esforços pelo progresso de todos. Que esta nova terra seja o reflexo de seus melhores sentimentos, de sua capacidade de transformação e do amor que carrega em cada gesto. Que cada dia seja uma oportunidade de viver plenamente em harmonia consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Sejam luz e inspiração, sejam a nova terra. Com carinho e confiança, os guardiões da nova terra. Gratidão a todos e muita paz.